Boa tarde, pessoal! Tudo bom com vocês? Estou aqui de volta. Na aula passada, nós fizemos um exercício com ponto, não é verdade? Fizemos utilizando um cotonete e tinta colorida. Vocês conseguiram fazer? Então, hoje nós voltamos a falar do ponto novamente. E cada vez a gente vai trazendo resultado de pesquisa. É muito legal, né? Quando a gente pesquisa e descobre. Mesmo sendo professor, a gente está sempre pesquisando e descobrindo coisas novas. Por exemplo, eu descobri que o ponto ele pode ser visível ou pode ser invisível. Quando o ponto é invisível, é porque ele está dentro de uma linha. Então, a linha faz um ângulo ou mesmo dentro de uma linha reta, o ponto Pode não, ele está inserido dentro dessas linhas, certo? Então gravem isso. E quando ele é visível, é porque está aqui. Nós usamos os nossos olhos e vemos a presença do ponto, né? Como foi feito no trabalhinho de vocês. Hoje eu trouxe essa pulseirinha aqui, olha só, que eu costumo utilizar, que é feita por miçangas ou contas. E eu comprei numa feira de artesanato indígena. Alguns índios fazem esses desenhos, criam esse conjunto de pontos e transformam isso numa arte belíssima. Dá uma olhadinha. Estão vendo? Vou colocar mais pertinho. Deixa eu virar aqui para ficar melhor a visualização. Vários pontos visíveis. Bem legal isso, essa composição. Então é como se fosse uma espécie de pintura. Vamos transformar, imagine colocar isso no papel, esse desenho. Não é interessante? É quase um pontilhismo, mas é feito de contas e contas colocadas de forma geométrica, bem equilibrada. Tenho essa outra aqui também. Esses adornos, eles fazem parte, né, de alguns povos indígenas. Eles utilizam isso nos braços, como pulseiras, como ornamentos, utilizam nos colares, utilizam muitas vezes nos bonitos, como que é o nome? Me esqueci, tá aqui, vou me lembrar. Então eles usam e é muito bacana isso, certo? A gente tem que entender o motivo pelo qual eles usam isso, ou as cores, porque cada povo indígena tem a sua cor específica, como se fosse a cor do time. Eles trazem essas cores com eles, é bem legal. Bom, falando em índios, nós também, falando dos povos indígenas, nós também os vemos nas pinturas corporais indígenas. Eles fazem também pontinhos, e esses pontos trazem um significado, como nesse desenho aqui. Dá uma olhadinha. É um desenho que representa uma onça. Por algum motivo, eles contam talvez histórias para as crianças ou para a comunidade, e eles acabam fazendo esses desenhos que representam, como eu disse, alguma história ou algum momento da vida deles que tem muita importância, certo? E é bem bacana a gente conhecer para a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Assim como os povos indígenas aqui, nós vemos outros povos que utilizam os pontos. Deixa eu me lembrar. O ano passado eu tive pesquisando a tribo Del Olmo, porque eu achei belíssima as pinturas que eles traziam no rosto. E alguns jovens da tribo, mulheres, crianças, trazem essas pinturas e são desenhos incríveis, fantásticos. E já é milenar, já é algo que vem da tradição deles. Assim como nós utilizamos nossos... Tô sem brinco hoje, mas tudo bem. Assim como nós utilizamos os nossos brincos, nossos colares, as nossas pulseiras e tem seus significados, eles também utilizam isso de forma riquíssima, porque utilizam elementos da natureza. Então, que tal você também fazer algo assim? Fazer uma fotografia ou fazer um desenho? E aí eu trouxe esses exemplos para que vocês possam olhar e pensar acerca disso aqui. Tem esse outro aqui do lado.
Não é bacana? Não é legal? Então, o ponto se faz presente nesses povos. E por falar em África, continente africano, eu trouxe para vocês, fiz agora mesmo esse desenho aqui, saiu bem simples. Significa matemacia. Vocês podem ver que são pontos aqui nos 4 círculos e um ponto no meio. Esse símbolo significa sabedoria. E é um símbolo adinkra, certo? Que muitas vezes traz o ponto dentro desses elementos e a gente tem que entender por quê. Vários desses símbolos que vieram aqui para o Brasil, na época em que, infelizmente, trouxeram povos escravizados do continente africano, mas esses povos trouxeram juntamente com eles todo esse conhecimento, essa cultura. E muitas vezes a gente olha e não consegue entender o significado disso. Então eu trouxe esse símbolo aqui para vocês entendam que eles também trazem pontos e tem um significado bem especial para esse povo. Esse aqui eu vou até repetir, que é para vocês considerarem o conhecimento que as outras pessoas carregam consigo. E você estabelecer, né, uma ligação, uma relação com as outras pessoas baseada no conhecimento. Então não é só desenhar o ponto, não é só fazer um ponto por apenas brincar, mas é entender que esse ponto tem um significado, assim como na nossa língua portuguesa ou nas outras línguas, temos o ponto final no final da frase. E não vamos parar por aqui. Vem mais um exercício sobre ponto. Dessa vez, deixa eu pensar. Vocês vão construir um desenho baseado lá nos povos aborígenes lá da Austrália, porque nós vamos viajar um pouquinho nessa história do ponto mais um pouquinho, e na próxima aula a gente volta falando sobre linhas. Segue aí o vídeo, a prática e faça a sua atividade, tá bom? Um grande abraço para vocês e fiquem na paz.